Salmo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, te bendizer, queremos, ó Deus, te adorar, exaltar o teu nome, Senhor, porque tu és bom. Como diz o salmista, provai e vede que o Senhor é bom. Sim, ó Deus, nós reconhecemos isso, tua bondade para com teu povo, teu amor, tua misericórdia, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guiado. Por isso te louvamos, ó Deus, porque somos gratos a ti, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, ó Deus. E, ó Deus, não queremos ser ingratos, Senhor, mas queremos dizer como o salmista: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Sim, ó Deus, tu és o nosso Deus. Queremos te adorar, queremos te bendizer, Senhor. Queremos dizer que somos gratos por tudo que tu és para nós e nossas vidas, ó Deus. Te agradecemos pelo teu santo evangelho, pela tua palavra, pelo teu santo Espírito que foi dado, derramado sobre a tua igreja. Te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos espirituais em Jesus Cristo, Senhor, nas regiões celestiais, porque nele o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado grandemente, ó Deus. Te agradecemos pela tua providência e o teu cuidado conosco, em cada momento, em cada circunstância, em tudo que fizemos, ó Deus. Louvado seja o teu nome. Meu Deus, neste momento queremos rogar, pedir a tua bênção sobre a vida de cada um dos irmãos aqui presentes e dos irmãos que de longe também nos acompanham, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa todos nós aqui, toda a tua igreja, Senhor, neste mundo, Senhor. Em todo o teu povo, Senhor, em todos os lugares, todos aqueles que te buscam, que te adoram, todos aqueles, ó Deus, que são povo teu, amados por ti, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a pregação da tua palavra, dá-nos graça, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento. Abre, Senhor, nossos corações e o nosso entendimento para que contemplemos, ó Deus, as maravilhas da tua lei, Senhor. Ó Senhor, nos ajude, nos abençoe grandemente. Que a tua palavra, Senhor, seja de fato abençoadora em nossas vidas, Senhor. Possa nos abençoar grandemente e nos fortalecer, ó Deus, cada dia e a cada momento. Então é isso que te pedimos, ó Deus. Abençoa as nossas vidas. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Então, acabamos de ler o Salmo 23. Todos sabem, então, que é um salmo muito conhecido, é um salmo muito famoso. Diz aqui em nossas Bíblias que é um salmo de Davi, né? Então, talvez o mais conhecido, mais famoso e mais recitado salmo por cristãos e, inclusive, não cristãos. Porém, assim como tantas outras partes das Escrituras, especialmente essas partes mais conhecidas, geralmente é mal compreendido, mal interpretado ou distorcido em vários aspectos, em vários pontos, né? Mas, ainda que seja mal compreendido ou usado de maneira deliberadamente errada, né, por diversos tipos de pessoas, ainda assim é um salmo preciosíssimo, né, para todos os crentes, todos os cristãos ao longo da história da igreja.
E para nós hoje também. É um salmo, então, que nos ensina muitas coisas, na verdade. Mas hoje que faremos apenas breve meditação sobre algumas coisas que este salmo nos ensina. Então, em primeiro lugar, gostaria de mencionar aqui a ovelha neste salmo. A ovelha. É interessante notar quando você lê esse salmo que a palavra ovelha não aparece aí em lugar nenhum. Você não encontra, não tem ovelha escrito aí, né? Não aparece aí. Mas nós podemos afirmar que a ideia de ovelha está implícita aí, com certeza, certo? Está aí. Né? Porque o salmo fala de um pastor. O Senhor é o meu pastor. Então, obviamente, a ideia de ovelha está aqui presente, com certeza. Quando Davi, ele diz, o Senhor é o meu pastor, automaticamente ele está dizendo que ele é ovelha. Ele está se autodenominando ovelha. E a Escritura fala disso em muitas partes, em muitos aspectos. Apenas aqui um exemplo, Salmo de número 100. Vou citar aqui para os irmãos, por exemplo, mas muitos salmos falam isso. Apenas um pequeno exemplo. Salmo de número 100, verso 3, diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Talvez um dos trechos mais conhecidos das Escrituras é João capítulo 10, onde Cristo se apresenta como pastor, bom pastor. Então, aqui no Salmo 23, a ideia de ovelha está presente. A ovelha está aqui. Davi está se autodenominando ovelha, porque ele diz, o Senhor é o meu pastor. Então isso aqui é uma doutrina importante. O povo de Deus, nas Escrituras, é chamado muitas vezes de ovelha, como acabamos de ler no Salmo 103, e tantos outros salmos, tantos outros trechos das Escrituras. Ovelhas. Ovelhas de Deus, ovelhas de Cristo, ovelhas. Então a pergunta que eu te faço é, você é uma ovelha? Você é uma ovelha? Você se considera uma ovelha? Não pode ser que a maioria das pessoas pensem que sim, muito rapidamente. Claro que sou ovelha, para a igreja e tal, sou ovelha. Mas pare para pensar o que isso significa. O que isso pressupõe? O que é ser ovelha? O que pressupõe ser ovelha nas Escrituras? Mas mesmo ovelha mesmo, animal ovelha. O que é isso? O que é ser ovelha? Ovelha é um animal obtuso, frágil, simples, ignorante. Isso é ser ovelha. Por exemplo, ser uma ovelha é um animal completamente dependente do pastor. Ele precisa do pastor. A ovelha precisa de um pastor. Precisa para poder se alimentar, precisa para ser guiada, para ser apacentada. A ovelha é alguém completamente dependente. Não faz nada sozinho. Não faz nada. Um pastor está ali guiando com um cajado. Às vezes tem outros animais, como cachorros, né, para ajudar. Sozinho. Ela vai parar onde, a ovelha? Deixa ela sozinha. Onde ela vai parar? Ela depende do pastor. Você é ovelha? Talvez você pense que sim, mas aí vem a outra pergunta. Você é dependente de Deus? Talvez você possa dizer, sim, eu sou dependente, eu dependo de Deus para tudo. Mas o que demonstra no seu dia a dia que você depende realmente de Deus? Ou que pelo menos você reconhece, na verdade, sua dependência. Porque dependente, na verdade, todo mundo é de Deus, até o ímpio. Todo mundo é dependente de Deus. Todo mundo. A diferença é que o cristão, ele reconhece isso profundamente. Essa é a diferença. Você é dependente de Deus? Quer ver um teste para saber se você é dependente ou não de Deus? Ou pelo menos se você reconhece essa dependência de Deus ou não? É só pensar, refletir sobre a sua vida de oração. Quanto você ora todo dia? De manhã, de tarde, de noite. Quanto? Eu dependo de Deus, reconheço minha dependência, mas eu não oro
Então você está se enganando. Aqueles que dependem de Deus, oram, porque eles sabem que precisam dele. Ele acorda pela manhã, ele entende que para viver esse dia, para realizar minhas atividades esse dia, seja atividade doméstica, seja cuidar dos filhos, ensiná-los, seja ir lá para o trabalho, fora de casa, seja onde for, eu preciso de Deus para fazer qualquer coisa. Então eu oro. Então a oração demonstra uma dependência. Não existe ovelha que não ora. Ovelha de Cristo, não existe isso. O que praticamente não ora. O fato de não orar demonstra uma independência, na verdade. Porque a oração é uma coisa realmente humilhante. Você está dizendo que não pode fazer nada de você mesmo. Isso é oração. Então a oração demonstra quão dependente você é realmente de Deus. Ou seja, demonstra se você realmente age, se comporta como ovelha ou não. A oração, por exemplo. Então a dependência é uma característica, uma marca, né, das ovelhas. Mas uma outra coisa ainda, inúmeras coisas na verdade podem ser ditas aqui, vou destacar só algumas. Note, por exemplo, a ignorância da ovelha. A ovelha é um ser completamente ignorante. Ele é ignorante. Então as ovelhas reconhecem a sua necessidade, são dependentes, reconhecem a sua necessidade de ser pastoreada por este pastor, porém reconhecem que não sabem onde fica o pasto. Onde fica o pasto? Onde fica? Se a ovelha já soubesse tudo direitinho, não precisava do pastor. Ela não sabe. Por isso o pastor tem um cajado para guiá-las. Ela não sabe. As ovelhas são ignorantes. Elas não sabem. Por isso que o trabalho deste pastor também é guiar. Por isso o salmista diz aqui: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele está me guiando, porque eu não sei o caminho. Eu não sei. Então, aqueles que reconhecem que precisam de um guia, estão dizendo automaticamente que são ignorantes. Você se considera ignorante? Você acha que você sabe alguma coisa? No meio reformado, nós temos esse grande problema. As pessoas acham que sabem alguma coisa. Acham que sabem demais. Muito mais que os outros irmãos. Acham que sabem. Se você acha que você sabe de alguma coisa, falta aprender muito ainda, na verdade. Sabe, por exemplo, aprender que, na verdade, você não sabe de nada. Você não sabe. Você não sabe muitas coisas ainda. E se esse conhecimento que você julga ter não está te tornando ainda mais humilde e menor ainda diante de Deus, e diante das pessoas também, pode ser um conhecimento maligno, na verdade, uma sabedoria diabólica, maligna. Então é muito simples, é muito fácil conhecer, ler, estudar. E a Bíblia diz isso várias vezes: o conhecimento ensoberbece. Você é ovelha, realmente? Se você é ovelha, você tem que reconhecer a sua total e completa ignorância. Você é ignorante, nós somos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos, não sabemos. Não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, nós não sabemos. Nós não sabemos de coisas mínimas, nós não sabemos. Não sabemos. Dependemos de Deus. Não sabemos se vai ser melhor mudar de um lugar para outro, de tomar essa ou aquela decisão, mas não sabemos. Não sabemos. Por isso, a dependência, por isso, a oração. Nós somos seres ignorantes, nós somos chamados de ovelhas das Escrituras. É por isso que muitos ateístas, secularistas, odeiam essa ideia. A igreja chama as pessoas de ovelha, porque o povo é tudo, né, ignorante, burro, é por isso, né? Mas eu perguntaria a essas pessoas: o que você sabe, então? Você sabe? Você tem controle sobre a sua vida? Você acha tão dono de si mesmo? E que amanhã você não sabe. Você pode morrer amanhã, você não sabe. Não sabe o que pode acontecer. Você não sabe de nada. Querendo ou não, você depende de Deus.
A diferença é que não reconhece, não vai reconhecer isso, a não ser que Deus o quebrante. Mas a verdadeira ovelha de Deus, a ovelha de Cristo, procura reconhecer isso. Procura ser humilde. E essa aqui é outra coisa, né, da ovelha, a humildade. Ser ovelha é isso. Reconhecer a total dependência, ignorância, fragilidade, fraqueza. Então, na verdade, este salmo, assim como todo o evangelho, antes de qualquer coisa, é um salmo de total e completa humilhação para o homem, na verdade. As pessoas pegam aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Usa no sentido, né, de prosperidade, nada vai me faltar, vou ter tudo que eu quero. Não, ele está dizendo assim, o contrário. O Senhor é meu pastor, ou seja, eu sou ovelha, eu sou um animal ignorante, frágil, eu não sei de nada. E eu dependo completamente deste Deus, que é o chamado aqui de pastor. Então é um salmo que, na verdade, sonda nossas almas, nossos corações e fala a realidade. Essa é a realidade. Então eu pergunto novamente, você é ovelha? Você realmente se considera ovelha? Você é ovelha de Deus? Ovelha de Cristo? Você tem que examinar a sua mente, o seu coração, as atitudes que você tem tomado na sua vida, cada dia, cada manhã, cada noite, antes de dormir. Examine o seu coração. Tem se comportado realmente como ovelha? Uma submissão a Cristo, a Deus, em todas as coisas. Tudo sendo trazido diante dele, aos pés dele. Tudo que eu desejo fazer, minhas decisões, minha gratidão, o reconhecimento de quem realmente eu sou diante desse Deus que é tão grande. Eu sou realmente ovelha? Sou realmente ovelha de Deus, ovelha de Cristo? Então reflita, medite sobre isso. Você é ovelha? De fato. Em segundo lugar, queria que você notasse aqui o pastoreio deste pastor. Como ele pastoreia as suas ovelhas? Como ele pastoreia as suas ovelhas? O pastor, este pastor, ele pastoreia as suas ovelhas de maneira soberana. E cada ovelha ele conhece, cada uma pelo seu nome. Ele soberanamente as guia, apacenta. E muitas vezes nós não sabemos muitas coisas que ele está fazendo. Assim como a própria ovelha, o animal não sabe muitas vezes o que o pastor está fazendo, nós não sabemos muitas vezes o que Deus está fazendo. Isso é verdade. Porém, existem algumas coisas que sabemos, alguns princípios gerais sabemos. Mas Deus lida com cada uma das suas ovelhas de maneira específica, muitas vezes especial, né? Mas ainda assim podemos afirmar coisas que acredito que seja comum a todas as ovelhas. Por exemplo, primeiro, ele supre todas as necessidades das suas ovelhas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não significa, se nada me faltará, não significa que eu vou ter tudo o que eu quero, espero e desejo. Claro que não. O restante das escrituras não diz isso. Eu até creio que o original aqui também não diz isso. Seria mais ou menos assim: o Senhor é meu pastor e não terei necessidades. King James literalmente diz isso: não tereis necessidades. Ou um sentido mais ou menos assim: o Senhor é meu pastor e não sentirei falta de coisa alguma. Essa é a ideia. Não é no sentido eu vou ter tudo, mas é no sentido nada que for realmente necessário para a minha vida vai faltar. Então ele conhece as necessidades das suas ovelhas, de todas elas, e ele sabe tudo que é necessário para cada uma delas. Ele conhece essa ideia que dá essa visão, essa ideia de prosperidade, nada vai me faltar, eu vou ter, completamente falsa neste salmo, em qualquer outro trecho das escrituras, na verdade. O salmista quer dizer, não sentirei falta de coisa alguma, porque ele vai suprir as minhas necessidades. Eu estarei satisfeito
nele sempre, porque ele é meu pastor e ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que eu preciso realmente. Por isso ele vai me suprir com tudo que for necessário. Então isso inclui todas essas necessidades físicas, eu creio, e também as espirituais. Né? Um exemplo disso está em Filipenses, por exemplo, vou ler aqui para os irmãos. Filipenses, capítulo 4, o apóstolo diz o seguinte, a partir do verso 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. E em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizestes bem tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então ele vai suprir todas as suas necessidades. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não quer dizer que você vai ter tudo o que você quer, mas sim tudo o que você realmente precisa. E ele sabe. Só que pode ter coisas nesse exato momento na sua vida que talvez você não esteja precisando mais. O que o pastor faz? Ele tira. Ele pode tirar o que ele quiser da sua vida. Qualquer coisa ele pode tirar. Qualquer momento. E se ele está tirando, é porque você não precisa. E se ele trouxe alguma coisa para a sua vida que pode ser não muito boa, agradável, é porque ele está dizendo o quê? Você precisa disso. Exatamente disso é que você precisa. Então, cada um ele vai tratar, né, especificamente, de maneira especial, com cada um. Então, às vezes ele vai tirar coisas que você gosta. Às vezes trazer coisas que você não gosta. Por quê? Porque ele te conhece. Ele conhece a você mais do que você mesmo conhece a você mesmo. Então ele pode tirar, ele pode fazer isso a qualquer momento. E ele está dizendo, é isso aqui mesmo agora que você precisa neste momento. É isso aqui agora. Por isso que eu tirei isso. Por isso que eu te dei isso. Claro, muitas vezes bênçãos no sentido de coisas que queremos e pedimos também, com certeza, em todos os sentidos. Às vezes recebemos um sim da parte de Deus, como pedindo algo, às vezes um não. Mas a questão é, você está satisfeito em Deus? Essa é a atitude da ovelha. Por isso que o povo de Deus deve ser ovelha. Ele sabe o que é melhor. Ele conhece, ele sabe das minhas necessidades. Ele conhece o meu deitar, meu levantar, meu assentar, minha entrada, minha saída. Não chegou nem ainda a meus lábios, as palavras, ele já conhece toda. Ele sabe, diz a palavra de Deus. Sabe. Então é assim que ele pastoreia o seu povo, suprindo as necessidades deles. Você entende isso? Você compreende isso na sua vida? Eu não sei, a sua vida eu não conheço, eu não sei. Cada um reflita a sua própria vida, o que Deus tem feito, o que Deus tem trabalhado, o que Deus tem te dado, o que Deus tem retirado na sua vida. Eu não sei. Não reflita. Medite sobre isso. Mas ainda poderia afirmar que ele pastoreia suas ovelhas até mesmo em meio às maiores aflições
Então, quando diz aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então não é ausência então de coisas que consideramos ruins, muitas vezes. O salmista ele diz aqui, ele continua, verso 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente nas águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então veja, mesmo no vale da sombra da morte, ele está pastoreando você. Ele está guiando você com a sua vara e com o seu cajado. No vale da sombra da morte. Não sei se você está passando o vale da sombra da morte. Mas em nenhum momento das Escrituras ele diz que vai tirar o seu povo de passar por isso. Ele não diz isso. Ele diz, eu vou estar contigo no vale da sombra da morte. Eu vou, ainda que eu ande por tal lugar, por tal local, o salmista diz, eu não temerei, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. E não apenas no vale da sombra da morte. Mas o verso 5, eu gosto muito do verso 5, ele diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Então veja, na presença dos meus inimigos, o que Deus faz? O salmista diz, ele prepara uma mesa para mim. Consegue entender isso? Você pode estar rodeado de inimigos, este mundo, o pecado, o diabo, Satanás, todos eles. Não importa, o Senhor está contigo. Não importa. Em meio a isso, Ele pode preparar uma mesa para você, na presença deles. Lembra no Salmo 78, quando o povo de Israel tentou a Deus no deserto? Pode o Senhor preparar uma mesa no deserto? Deus, Ele alimentou eles no deserto. Preparou uma mesa no deserto. Então, em meio à mais difícil luta, provação, os inimigos mais ferozes, em meio a tudo isso, Ele prepara uma mesa para você, diante desses inimigos. Coisa maravilhosa. De tal maneira que Ele diz aqui, unges a minha cabeça com óleo. Tanta coisa ainda que poderíamos falar aqui nesse salmo, mas isso aqui é maravilhoso. E o meu cálice transborda. É uma abundância de bênçãos da parte de Deus, sem número, diante desses inimigos, da presença deles. Diante deles. Esse é o Deus que nós conhecemos, esse é o Deus que nós servimos, não importa. Não importa. O vale da sombra da morte, muitas vezes, é uma escuridão, como o nome está dizendo aqui. Leia, por exemplo, o peregrino, quando ele chega no vale da sombra da morte, na história do livro, o peregrino, ele não consegue enxergar nada na sua frente. Nada. Só escuridão, ruídos, demônios, tudo querendo destruir, atacar ele. É assim parece muitas vezes que nós estamos caminhando. Mas não importa. Tu estás comigo. E em meio ao deserto, em meio à maior provação, Deus, Ele prepara uma mesa para você. Então, muitas vezes não entendemos no momento, não sabemos. Somos ovelhas, não sabemos. Mas Ele sabe. E qual é o seu papel, qual é o seu dever como ovelha? É descansar nele. Confiar nele. Então, quando você primeiro crê em Cristo, você abandona toda a sua justiça própria e se entrega para Ele. Ele é a sua justiça. Nós chamamos isso de justificação pela fé somente. Mas a vida cristã toda é vivida assim, na verdade. Cada momento.
Tudo, sempre assim. A cada dia você vive na completa dependência dele. Não é só para a sua justificação, mas é para suprir todas as suas necessidades físicas, espirituais, não importa quais sejam. Ele está ali. E ele tem esse poder, não apenas tem esse poder, mas ele tem essa bondade, essa graça, esse amor para com todo o seu povo. Talvez você possa não estar sentindo o seu amor neste momento, a sua bondade, mas esse salmo aqui, que ele possa consolar o seu coração, consolar a sua alma, e que você possa descansar nele. E dizer como Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada. Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Como dizia o puritano Jeremiah Burroughs, a grande joia do contentamento cristão, né? É uma raridade, ele dizia, né? E é isso mesmo. Isso que Paulo acabei de ler aqui, que Paulo fala em Filipenses. Aprender a estar contente em toda, qualquer situação. É você estar aqui, tudo está desabando ao seu lado, e você sente verdadeiramente uma profunda paz em Cristo, em Deus. Você já sentiu isso? Você consegue sentir isso? É isso. Esse é o desafio, essa busca. Então não é quem leu mais livro, que conhece mais doutrina, não é isso. Você realmente tem essa profunda paz em Deus, em Cristo, mesmo diante de todas essas situações. E ele promete ainda pastorear você continuamente, até a eternidade. Ele vai continuar suprindo a sua necessidade. Verso 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias a bondade e a misericórdia me seguirão. Habitarei na casa do Senhor por longos dias, para sempre. Um livro que eu recomendo muito se chama O Senhor Nosso Pastor, a editora Pes, sobre o Salmo 23. Então aqui nós não vamos nem arranhar a superfície, na verdade, né? Um livro maravilhoso. E o pregador, o pastor, ele realmente foi pastor de ovelhas de verdade durante muitos anos, e depois pregou sermões sobre isso aqui. E ele disse que tinha 2 cachorros que ajudavam ele a pastorear as ovelhas. Ele colocou um nome sugestivo nos 2 cachorros. O nome do cachorro se chamava Bondade e o outro se chamava Misericórdia. E para onde ele ia, os 2 cachorros o seguiam. Sempre, sempre, sempre. Ele disse: para eu não esquecer de fato que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sempre, sempre. Então, é exatamente isso que o Salmo está dizendo. Então você crê nisso, temos fé realmente para crer que bondade e misericórdia estão nos seguindo mesmo. Aflição, grande dificuldade, o Senhor é bom. Em todo o tempo Ele é bom. É isso que diz as Escrituras. Ele é bom. Se você está aflito, angustiado, Ele vai te guiar. Ele está te guiando sempre, desde sempre Ele está te guiando. Ele está te guiando. A sua bondade, a sua misericórdia ambas estão seguindo você. E você vai habitar na casa do Senhor, finalmente. Finalmente. Por longos dias, eternamente. Então, é isso que o salmista diz. Mas eu gostaria ainda de destacar por último a identidade do pastor. Mas quem é esse pastor? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem é o pastor que é mencionado no Salmo 23? O pastor aqui é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o supremo pastor das ovelhas de Deus. Por que podemos afirmar isso? Eu creio que dois motivos são suficientes. O primeiro é porque ele recebeu isso do Pai, de Deus, o Pai, o Criador. Você, por exemplo, notar João, capítulo 10. O que ele diz lá? João 10, verso 27 até o 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem.
Dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. O meu Pai me deu, são minhas. Então ele é pastor por direito. Deus deu para ele esse direito. Deus, o Pai, deu para ele. As ovelhas são dele, pertencem a ele. O Pai deu para ele. Ele é o pastor. Mas não apenas isso, não apenas foi dado pelo Pai, concedido a ele essa autoridade, mas ele também conquistou. Num certo sentido, ele conquistou isso. Se você olhar o Salmo 23, qual é o salmo anterior ao Salmo 23? Salmo 22, obviamente. Mas do que trata o Salmo 22? Então leia, medite e reflite sobre o Salmo 22. Fala sobre a crucificação de Cristo. Fala sobre a morte de Cristo. Fala sobre a sua humilhação. Depois, 23 fala dele como pastor. Antes dele se tornar pastor, primeiro ele comprou essas ovelhas com seu sangue. Foi isso que ele fez. Primeiro ele as comprou com seu sangue. Ele é digno então de recebê-las do Pai, porque ele comprou com seu sangue. O Salmo 22 vai falar disso. O Salmo 24 vai falar da sua ascensão. Ele ascendeu aos céus, entrou na glória. Por isso, ele é pastor. Os salmos estão interligados aqui, na verdade. Então, ele é, por direito, ele é pastor, o pastor das ovelhas. Ele comprou essas ovelhas com seu sangue. Não há outro pastor. Não há outro, ele é único. Então, note a identidade desse pastor aqui, é Cristo. Então, pastor não é outro irmão em Cristo, não é o ministro do Evangelho, aqui não é o ministro do Evangelho, que faz todo esse trabalhar na sua vida, não é homem nenhum, não é irmão nenhum, não é irmã nenhuma, não é mais ninguém a não ser Cristo. Se qualquer pessoa querer fazer isso, está querendo tomar o lugar de Cristo na sua vida. Quem comanda a sua vida é Cristo, não é mais ninguém. Não são homens, não são pessoas. Eles são ovelhas igual você, eles não sabem de nada também igual você. Não sabem. Não sabem. Todos dependemos dele. Então não existe outro pastor, não existe outra pessoa a quem você possa se entregar completamente, de corpo e alma, a não ser Cristo. Ninguém mais morreu por você na cruz. Ninguém. Pode ser a pessoa mais piedosa que existe na face da terra, ele não morreu por você na cruz. Ninguém. Não comprou você com seu sangue. Ninguém mais. Nenhum desses outros grandes fundadores aí de religião da história, nenhum deles. Somente um fez isso. Portanto, somente ele é digno. E somente ele tem guiado o seu povo ao longo da história e guiado você, se você é realmente uma de suas ovelhas. Cristo é o seu pastor, de fato? Você tem colocado sua esperança em quem? Você colocar em outros, você está dizendo que esses outros são seus pastores. Mas você deve colocar em Cristo. Só Ele é o único que nunca irá te decepcionar. Nunca. Nunca. Mas ainda podemos afirmar algo mais aqui. Se Ele é o nosso pastor, Ele é o pastor, o único verdadeiro pastor, quais são os benefícios de se ter Cristo como seu pastor? Quais são os benefícios? Gostaria de destacar João novamente, capítulo 10. Quais são os benefícios de ter Cristo como seu pastor? Primeiro, Ele deu a sua própria vida por você. João 10, verso 11. João 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Existe um pastor maior que este? Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas.
sim, eu creio que se refere aqui à sua morte também na cruz, pelo seu povo. Eu creio nisso. Mas também eu creio que se refere no sentido de que ele faz tudo pelas suas ovelhas. Se ele entregou a sua própria vida pelas suas ovelhas, o que mais? Existe algo que ele não pode fazer pelas suas ovelhas? Algo que ele pode se recusar a fazer pelas suas ovelhas? Nada mais. Se você se desviar do pasto, ele vai deixar as 99, mas ele vai atrás de você. Ele vai atrás de você, ele vai te buscar. Você não consegue fugir dele, você não vai conseguir fugir dele. Ele vai te buscar, ele vai te achar, ele vai cuidar de você. Ele vai lá atrás de você, ele vai pegar você no colo e vai trazer de volta para Cristo. Porque ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Não existe outro como ele. Existe outro que fez isso, que faz isso, que trata assim com o seu povo? Não tem outro pastor como ele. Não existe. Ele deu a sua própria vida. Tudo ele fez por você e ele faz ainda hoje. Então nós cremos nisso. Cremos que essa aflição, essa dificuldade, isso, aquilo que está acontecendo é para o meu bem. Eu creio realmente. Eu creio que ele está me guiando, me amando mesmo em meio a tudo isso. Se ele entregou a sua vida por você, o que mais que ele não pode fazer? O que mais? O que mais? Paulo diz em Romanos, se ele entregou o seu próprio filho, não dará também todas as outras coisas? O que mais? Quais os benefícios de se ter este pastor? É ter um pastor que não se poupou a própria vida por você. Pastor que realmente te ama, cuida de você. Mas ainda um outro benefício é que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Suas ovelhas ouvem a sua voz. Né? João 10, 27, acabamos de ler. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Elas escutam, elas ouvem a voz de Cristo. Ou seja, elas não perecerão. Elas seguirão a Ele. Então, às vezes, pode ser algo difícil, algo duro seguir Cristo. Sim. Mas as ovelhas continuarão ouvindo a sua voz. Elas ouvem a sua voz. Eu estava no Japão, eu li uma história que um irmão trouxe para eu ler. Uma história, talvez ilustre um pouco isso. Uma história que algum autor famoso criou, dizendo que um rei queria dar a mão da sua filha em casamento para algum guerreiro valente. E havia 3 candidatos, 3 guerreiros valentes. E o rei falou assim, olha, o desafio é o seguinte, eu tenho uma flauta, eu toco ela, e vou estar num castelo, lá, vou tocá-la, você tem que ouvir essa flauta e passar por uma floresta muito densa, cheia de inimigos, cheia de dificuldades. Se quem ouvir o som e conseguir chegar lá, vai receber a mão da minha filha em casamento. Então os 3 guerreiros fazem perguntas, mas o mais sábio deles fala assim, existe uma outra flauta igual à sua no mundo? Ele diz, só existe mais uma. Só existe 2 flautas que têm o mesmo som. Só 2 flautas. Ah, é? E quem é que toca essa outra flauta? Ele falou, meu filho. Tá bom, então. Então eles foram e cada um tinha direito a escolher alguém para levar consigo na viagem, um ajudante, alguém para auxiliar. Ele podia escolher qualquer pessoa no reino. Então, depois de muito tempo, muitos dias, aquele que era mais sábio conseguiu chegar lá. Os outros não conseguiram. Então o rei foi perguntar, as pessoas falaram, como você conseguiu?
Aí ele falou, que chegamos lá na floresta, tinha lá umas criaturas que começaram a nos atrapalhar o som e não conseguíamos ouvir. E eles também tinham flautas para nos enganar. Mas como é que você conseguiu? Como é que você conseguiu distinguir o som verdadeiro? Ele falou, porque eu trouxe o filho do rei comigo. Não podia escolher qualquer um. Ele esteve sempre ao meu lado. Por isso eu sabia qual é o som verdadeiro. O filho do rei sempre comigo ao meu lado. Sempre. Então eu sabia discernir qual é a voz. No caso, a voz de Deus. Por quê? Porque Cristo está comigo. E é a mesma voz. Se Ele está perto de mim, Cristo, eu sei qual é a voz de Deus. Eu não vou me perder. Eu não vou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não irão se perder. Nessa jornada, nessa peregrinação para a glória, elas não irão se perder, porque essas ovelhas estão ouvindo continuamente a voz de Cristo. Você escuta a voz de Cristo? Você conhece a voz de Cristo? Elas me conhecem. Você conhece a Cristo? Não estou perguntando se você leu algumas coisas, estudou essas ou aquelas doutrinas, mas eu estou perguntando se você conhece a voz dele. Conhece a voz dele? Conhecer aqui intimidade com ele. Você conhece ele de fato? Você caminha com ele de fato todos os dias? Você está ouvindo a voz de Cristo a cada dia? Realmente? Esse é um benefício de ter Cristo como pastor. Elas não irão se perder. E aí no verso 28. E dou-lhes a vida eterna. Note esse benefício também. Dou-lhes a vida eterna. Nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ou da minha mão. Ninguém. Ninguém pode apartar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém. 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 Então, Ele guia suas ovelhas. Ele te guia como ovelha, te guia com o seu conselho eterno e depois te recebe na glória. É isso que o salmista diz, Salmo 73. Elas jamais perecerão, jamais se perderão. Jamais, jamais. Existe outro pastor como este pastor? Existe algum outro que pode substituí-lo? Não existe, ele é único. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outro Deus, somente um Cristo, somente um Senhor, somente um cabeça da igreja, somente Cristo. Você é ovelha de Cristo? Você é ovelha de Cristo. Então que nós possamos meditar, refletir sobre a palavra de Deus e sobre tudo, né? Tudo isso foi falado para a nossa edificação, nosso consolo, a nossa paz, sabendo que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, e de fato, tudo que for realmente necessário, nada disso faltará. As aflições necessárias também não faltarão. As dificuldades necessárias também não faltarão. E todas as outras bênçãos também, que Ele julgar serem boas para você, Ele vai te dar. Porque nada faltará ao seu povo. Nada. Então, irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Amém. Os irmãos se coloquem de pé para orarmos ao Senhor.